Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar trabalhando aí mais um caso de fatoração, que é o cubo da diferença de dois termos. Na aula passada nós fizemos sobre o cubo da soma de dois termos. Esse é aquele tipo de fatoração que é difícil cair, mas pode cair, principalmente quanto mais top for a prova que você estiver prestando, ou seja, quanto mais for difícil de entrar em algum lugar, maior é a chance de cair um caso como esse, tá bom? E como eu fiz na aula passada, a primeira coisa que a gente tem que fazer é relembrar qual é a regra que gera isso daqui. Como assim, professor? A grosso modo, né, sem nenhuma definição matemática envolvida, eu gosto de dizer que a fatoração nada mais é do que você pegar a resposta de enunciado e descobrir qual que era o enunciado, ok? Então eu tinha uma continha para fazer, eu resolvi, deu isso. Aí, como eu faço? Olhando para isso, descobrir qual que era a continha, entendeu? Então, para isso, a gente tem que lembrar a regra de fatoração do cubo da diferença. Regra de fatoração, desculpa, a regra do produto notável do cubo da diferença, que é o problema, né? O problema é, tem um produto notável que vai gerar isso. Então, vamos relembrar essa fórmula. Então, como é que fica essa regra prática, né? Para resolver esse produto notável? Então, olha só, o cubo do primeiro termo menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo, menos o cubo do segundo termo. E você fala, professor, para tudo, não entendi bolhufas. Relaxa. Melhor forma de entender isso aqui é a gente olhando o esqueminha montado aqui de como seria a nossa resolução, ok? Aí eu vou conversar com vocês sobre isso. Então, olha só, pessoal, o que acontece aqui, tá? Primeira coisa, eu coloquei aqui, para caso você não lembre, como é o nosso aí produto notável, tudo bem? Então, olha só, como é que ele era? Ele era tipo A menos B elevado ao cubo. Então, olha só, tem o quê? O cubo da diferença, a diferença é menos, de dois termos. O primeiro termo é o A, o segundo termo é o B. Aí, o que a regra fala? A regra fala assim, olha, eu tenho aqui o que? O cubo do primeiro termo, então A elevado ao cubo, menos, eu destaquei o menos, que a gente não pode esquecer do sinal, 3 vezes o quadrado do primeiro termo, então 3 vezes o primeiro termo ao quadrado, que é A ao quadrado, vezes o segundo termo, que é o B, mais 3 vezes A, 3 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo ao quadrado, ok? O quadrado do segundo termo, que é a forma que a gente está escrito ali, menos o cubo do segundo termo, ou seja, menos b elevado ao cubo, ok? Para facilitar a nossa análise, eu coloquei aqui um embaixo do outro, e da mesma forma do cubo da soma, a gente tem uma técnicazinha de olhar para os extremos, ok? Para poder identificar. Então, vamos fazer uma comparação. Aqui eu tenho A ao cubo e meu primeiro termo está elevado ao cubo, então ok. Vamos olhar o sinal também, eu tenho menos aqui, tenho mais aqui, tenho menos aqui, os sinais estão certinhos. E o último termo? Nossa, professor, não tem um número elevado ao cubo aqui? Na verdade tem sim, lembra da aula passada? É o mesmo esquema, a diferença é que quem está elevado ao cubo aqui é o número 3. Por quê? 3 elevado ao cubo dá 27, ó. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, 3 elevado ao cubo é igual a 27. Então, o valor do meu B vai ser quem? Vai ser 3. Então, o que a gente faz agora? É só definir a minha resposta falando que o primeiro termo é W, o segundo termo vai ser 3, então vai ser W menos 3 ao cubo. Você não pode simplesmente afirmar isso direto, tá? Existe uma grande chance de ser, mas você precisa testar para ter certeza. Como é que você testa? Você resolve segundo a formulinha aqui do produto do notável. Então, vamos fingir que a gente vai resolver aqui. Vamos fingir não, a gente vai resolver. E aí a gente vê se a resposta bate. Então, ó, A, o cubo significa o quadrado do primeiro. Então, vai ficar o quê? W ao cubo. Eu acho que eu falei quadrado do primeiro, gente. Se eu falei isso, eu falei errado, tá? É o cubo do primeiro. A elevado a 3 é o cubo do primeiro termo, que é o W elevado a 3. Menos 3 vezes o primeiro termo ao quadrado. Então, fica o quê? W ao
quadrado vezes o b, que é quem? O 3. Tá aqui. Mais 3 vezes o primeiro termo, que é w, vezes o segundo termo aqui, ó, que é 3 elevado a 2. Menos o segundo termo, que é o 3 elevado a 3. Aí, para a gente ver se bate, a gente resolve. Então, aqui eu tenho o quê? Tenho w elevado a 3, menos 3 vezes 3, 9. Fica 9w ao quadrado. Mais, primeiro eu resolvo aqui, ó, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Vai ficar 27w. Menos 3 ao cubo, 27. Aí você olha aqui, ó. Bateu certinho com o de cima? Bateu. Então, isso significa que ele, de fato, é um caso de fatoração cubo da diferença de dois termos. E que a resposta da fatoração desse troço gigante aqui é o quê? W menos 3 elevado ao cubo. Essa é a resposta da minha fatoração. Professor, e se eu fizer tudo isso e aqui sai um resultado diferente? Primeiro, dá uma conferida para ver se você não errou. Se você não errou, significa que não é um cubo da diferença. Aí você tem que, ou não dá para fatorar, ou então talvez uma outra técnica de fatoração aqui. Mas provavelmente não vai dar para fatorar, tá bom? Turma, um grande abraço, até a próxima videoaula. Tchau, tchau!